A clonagem molecular tem como pressuposto fundamental construir um DNA recombinante, com um vetor ao qual é ligado um segmento de DNA que se deseja replicar em vivo, para o aumento do número de cópias ou que se deseja expressar. Estas duas finalidades se desdobram em muitas outras, visto que possibilitam a obtenção de proteínas terapêuticas, como a insulina humana, o glucagon e fatores de crescimento. Várias enzimas de uso terapêutico, diagnóstico ou em pesquisa são produzidas por engenharia genética. E pela clonagem é possível expressar proteínas antigênicas, algo indispensável para o funcionamento das vacinas moleculares. Nestas, uma molécula de RNA ou DNA, contendo um ou mais genes codificadores dos antígenos, podem ser inseridos em vetores como os virais, a fim de transmitir a informação para as células do paciente. As próprias células humanas, após a transfecção, passam a expressar o antígeno, que provocará respostas imunológicas celulares e humorais. Outra aplicação da clonagem é a terapia gênica, na qual alelos funcionais são transferidos para as células de um paciente para complementar deficiências metabólicas ou imunológicas, ou ainda para inibir a replicação de células tumorais. Todas as aplicações da clonagem requerem planejamento e definição de estratégias para contornar dificuldades inerentes ao processo. A primeira definição no processo de clonagem é a fonte do DNA que será ligado ao vetor. Pode ser uma biblioteca de DNA genômico ou de cDNA, que precisa ser rastreada com sondas para encontrar o clone contendo o gene de interesse. Se as bibliotecas não estiverem disponíveis, é possível construí-las realizando uma digestão parcial do DNA genômico e purificando bandas de DNA a partir de um gel de eletroforese. Os fragmentos genômicos de tamanho variado serão usados para ligação em vetores moleculares. Fragmentos menores também podem ser obtidos a partir da digestão dos maiores, para subclonagem em plasmídeos ou cosmídeos. É possível obter o inserto pela amplificação in vitro, usando como molde os clones de uma biblioteca ou o DNA genômico extraído de um organismo, desde que o tamanho do produto não ultrapasse um limite. Em geral, o limite da reação em cadeia da DNA polimerase é de 6.000 pares de bases. Enzimas e condições apropriadas chegam a amplificar produtos de até 20.000 pares de bases. É preciso também conhecer a sequência do gene de interesse, ou sequências adjacentes, porque os oligonucleotídeos devem ser complementares ao molde. Porém, quando não se conhece um gene, como é possível obter uma sonda, desenhar oligonucleotídeos ou mesmo amplificá-lo? Felizmente, boa parte desse dilema foi resolvido com o sequenciamento de numerosos genomas, cujas sequências e genes anotados estão disponíveis em bancos de dados de domínio público. Neste caso, a sequência pode ser buscada entre as informações abertas. Com ela, são desenhados oligonucleotídeos complementares, os quais são aplicados numa PCR usando como molde o DNA genômico fonte do gene que se deseja obter. Quando as sequências não estão disponíveis para um organismo, é possível utilizar sequências homólogas, obtidas de espécies próximas, de preferência várias, que possam ser alinhadas para, a partir delas, desenhar os óligos de PCR. Definindo a obtenção do DNA inserto, é preciso definir as estratégias para sua ligação ao vetor, bem como qual vetor será utilizado. Moléculas menores podem ser ligadas sem maiores problemas a plasmídeos, ou podem ser utilizados cosmídeos. Segmentos de centenas de milhares de pares de bases precisam de cromossomos artificiais. A enzima DNA ligase do bacteriófago T4 é a mais utilizada nas reações de ligação. Ela requer moléculas de DNA com extremidades 3' e 5' íntegras, ou seja, contendo hidroxila e fosfato terminal, respectivamente, além de ATP e tampão contendo cofatores. Reações de ligação podem variar em tempo e temperatura, cabendo uma boa padronização. Outro aspecto da reação de ligação é fundamental para se obter o vetor recombinante,
a proporção inserto-vetor. Uma boa proporção é 3 vezes mais inserto que vetor, levando em conta o peso molecular. Se o inserto tem 4.000 pares de bases e o vetor tem 6.000 pares de bases, considerando a proporção de seus tamanhos e multiplicando por 3, teremos que adicionar 2 vezes mais concentração do inserto que do vetor. Neste exemplo, para 20 nanogramas de vetor, devem ser adicionados 40 nanogramas de inserto. Há protocolos que recomendam a adição de 6 vezes mais inserto, porém, proporções muito elevadas podem diminuir a ligação do vetor vazio, mas também aumentam a chance de ligação indesejada das moléculas do inserto umas com as outras. O primeiro planejamento da reação de ligação começa de fato na etapa anterior, com os cortes que serão realizados na molécula do inserto e do vetor. Os vetores comerciais possuem sequência e mapa de restrição definidos. Pelo sítio de clonagem, é possível estabelecer quais enzimas podem ser utilizadas para gerar extremidades compatíveis entre o vetor e o DNA que será ligado. Quando se conhece a sequência do inserto, é possível construir um mapa de restrição para o produto de PCR ou para o gene que for isolado a partir da biblioteca de DNA. Pelo mapa, percebe-se quais enzimas não podem ser utilizadas para sua ligação ao vetor. No exemplo da figura, não podemos usar PST1 ou EcoR1, porque cortam o DNA de interesse no par de bases 81 e 110, respectivamente, que se encontram no interior da sequência desejada. Também não é possível usar SST1, SMA1, XBA1, SA1 ou SPH1, porque no DNA-fonte não há sítios de restrição destas enzimas para remover o segmento de interesse. As opções restantes são KPN e BAN-H1 para abrir uma das extremidades do inserto. Na outra extremidade, somente é possível usar RIND3. Assim, o inserto pode ser isolado e o vetor pode ser aberto por digestão dupla com RIND3 e uma outra endonuclease que não remova parte do inserto. Porém, falta uma análise. Qual digestão dupla é mais eficiente? Quais enzimas trabalham bem nas mesmas condições? É preciso analisar a atividade relativa em função das condições de reação. A digestão dupla deve ser feita em condições nas quais as duas enzimas apresentem a mesma atividade relativa, de preferência 100% da sua atividade ótima, o que nem sempre é possível. O uso de condições nas quais uma enzima tem atividade ótima, enquanto a outra mantém muito pouco da sua atividade, resulta em digestões incompletas. A BAN-H1 tem 75 a 100% de atividade relativa nas condições ótimas para digestão por RIND3. E a RIND3 tem 10 a 25% de atividade relativa nas condições de digestão com BAN-H1. Se não houver disponível um tampão melhor, a opção para digestão dupla BAN-H1-RIND3 será conduzir a reação com o tampão da endonuclease RIND3. A enzima KPN1 tem atividade muito baixa nas condições de digestão ótimas para RIND3. Mas a enzima RIND3 mantém cerca de 80% da sua atividade quando utilizada nas condições ótimas para KPN1. Diante desses dois paliativos, qual combinação de enzimas você utilizaria? RIND3 e KPN1 ou RIND3 e BAN-H1? Em quais condições de digestão? Existem ainda tampões universais que podem ajudar a selecionar uma condição de digestão mais compatível. Com o produto amplificado ou com o gene isolado a partir de uma biblioteca, uma parte da amostra pode ser utilizada em reação de digestão com as enzimas selecionadas. Esta análise é útil para confirmar a existência dos sítios de restrição no vetor ou no inserto. É possível que a DNA polimerase cometa alguns erros durante a PCR e, ocasionalmente, algum sítio pode ser eliminado. Uma reação de digestão vai confirmar se os fragmentos são obtidos como se espera.
Uma molécula linear cortada em um sítio rende dois fragmentos, sendo os tamanhos de acordo com o ponto de corte da enzima. Quando o sítio é alterado, a endonuclease não consegue realizar o corte e deixa o segmento intacto. No exemplo da figura, o sítio de KPN1 não funciona, e essa enzima já não pode ser utilizada para o isolamento do inserto, restando como opção BAN-H1 e RIND3. Quando a enzima digere o inserto no interior, é preciso escolher outras endonucleases com sítio de restrição nas extremidades adjacentes sem interferir com a sequência interna desejada. Às vezes, isso não é possível. Neste caso, é bom avaliar se compensa substituir o vetor por outro do mesmo tipo ou se outra estratégia precisa ser adotada. Segmentos adaptadores contendo sítios de restrição adequados ao inserto podem ser adicionados ao vetor. O vetor é aberto com endonucleases e ligado a um pequeno segmento de DNA dupla fita, em cuja sequência existam sítios de restrição. As novas sequências de restrição adicionadas ao sítio múltiplo de clonagem podem ser abertas com as mesmas enzimas que serão utilizadas para remover o DNA inserto, de modo que as extremidades sejam compatíveis para sua ligação no vetor. Oligonucleotídeos para PCR, contendo sítios de restrição em suas extremidades, também são aplicáveis para gerar extremidades coesivas no DNA inserto. Estes oligonucleotídeos são sintetizados de modo a serem reconhecidos pelas enzimas com as quais se deseja digerir o vetor. Como os primers de PCR passam a fazer parte do produto amplificado, ao final da reação, a molécula poderá ser digerida nas extremidades com uma ou duas enzimas de restrição para, em seguida, realizar a reação de ligação. A vantagem de se utilizar duas enzimas para digerir o DNA inserto é que possibilita a ligação ao vetor em uma orientação conhecida. Cada endonuclease tipo 2 corta sempre a mesma ligação fosfodiéster dentro de uma sequência específica de pares de bases, gerando extremidades que podem ser refeitas. Quando o vetor é digerido pelas mesmas enzimas de restrição que removeram a molécula de DNA para a inserção, formam-se extremidades compatíveis que serão coesivas, ou seja, complementares se as extremidades forem estendidas. Mas as extremidades geradas por uma enzima não serão compatíveis para ligação com aquelas geradas por uma outra endonuclease. Por isso, sabe-se qual a orientação de ligação do inserto no vetor. Quando são misturados e adicionados de DNA ligase, as extremidades são unidas na orientação definida pela sua compatibilidade. Há outro método de se obter extremidades compatíveis quando somente é possível digerir o vetor com duas endonucleases e o inserto com outras duas. O fragmento de Klenow da DNA polimerase é uma parte da enzima que contém o sítio catalítico capaz de polimerizar DNA, mas não possui atividade nucleásica. Ela adiciona nucleotídeos ao grupo hidroxila do terminal 3' quando este se encontra recessivo, utilizando como molde a extremidade 5' estendida e desoxirribonucleotídeos trifosfato como substratos da síntese. Quando a polimerase de Klenow faz o preenchimento, forma uma extremidade reta. Extremidades complementares e colantes podem ser criadas com a enzima terminal transferase, que estende terminais 3' sem necessidade de um molde. Terminais homopoliméricos podem ser sintetizados no inserto quando se adiciona um único desoxirribonucleotídeo como substrato para a terminal transferase durante a síntese, desoxi-ATP, por exemplo. O resultado da reação será a formação de duas caudas fitas simples com sequências de adeninas. Em outra reação com terminal transferase, o vetor pode receber extremidades poli-T, se desoxi-TTP for adicionado como único substrato. As extremidades do inserto e do vetor se tornam complementares e compatíveis para uma reação de ligação. A ligação do inserto não terá orientação direcionada,
pois ambas as extremidades podem ser ligadas a qualquer dos terminais do vetor. A clonagem não direcionada resulta em ligação com orientação indefinida e ocorre também quando o vetor e inserto possuem somente extremidades retas, ou quando foram abertos por uma única endonuclease ao invés da digestão dupla. Um problema da clonagem não dirigida é a ligação das extremidades do próprio vetor, sem a inserção do DNA de interesse. Quando se adiciona o DNA inserto e DNA ligase a um vetor contendo extremidades compatíveis entre si, é mais comum obter o vetor recircularizado vazio do que o vetor recombinante. Duas soluções para o problema incluem adicionar maior quantidade de inserto e realizar uma digestão dupla, fazendo a clonagem direcionada, o que nem sempre é possível. A terceira possibilidade para evitar a ligação das extremidades do vetor é remover os fosfatos das extremidades 5', os quais são indispensáveis para refazer a ligação fosfodiéster. Fosfatases alcalinas defosforilam o vetor e tornam seus terminais indisponíveis para a autoligação. O inserto não é desfosforilado e seus terminais fosfato 5' são ligados aos terminais 3' do vetor, mantendo as duas moléculas unidas. Os cortes adicionais podem ser reparados no interior da célula hospedeira após a transfecção. Antes de unir o vetor com o inserto, as fosfatases devem ser inativadas pelo calor e o vetor deve ser purificado, preferencialmente por eletroforese e eletroluição, pois qualquer atividade enzimática residual poderá remover os grupos fosfatos do inserto, impedindo a eficácia da ligação. Topoisomerases são capazes de cortar e ligar o DNA sem necessidade de endonuclease de restrição ou da DNA ligase. Seu papel biológico é remover a supertorção da dupla hélice que vai se tornando altamente liquidizada durante a replicação do DNA. Para remover as voltas na dupla hélice, topoisomerases cortam uma ou duas fitas do DNA, desfazem a torção e refazem a ligação fosfodiéster. Por isso, foram desenvolvidos vetores que facilitam a clonagem de produtos de PCR, os quais contêm topoisomerases 1 ligadas covalentemente às extremidades do vetor, em sua conformação linear. Quando o inserto é adicionado, ocorre sua ligação ao vetor e as enzimas clivam as ligações que as mantinham unidas ao DNA. Diante de todos os aspectos que envolvem a clonagem, não é difícil entender o quão importante é planejar antes de executar. Além da construção da molécula recombinante, é preciso ter método para as etapas seguintes, como a transferência do DNA, se por transformação com o DNA livre ou por transdução viral, se por biobalística, acelerando microprojéteis recobertos de DNA sobre as células hospedeiras, se por microinjeção no núcleo celular, se utilizando intermediários como Agrobacterium tumefaciens, ou ainda pela fusão de microcélulas de mamíferos formadas após desintegração das estruturas do citoesqueleto. E, além de tudo, a análise da informação inserida nos hospedeiros finais também é imprescindível antes de qualquer aplicação. Mas a clonagem molecular é um procedimento fantástico que mudou a área da saúde e todas as suas profissões.